Bom dia. Antes da nossa oração matinal, eu quero repartir com vocês o verso de número 7 do Salmo 112, onde lemos que o homem temente a Deus não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Meus queridos, eu sigo abordando este tema tão importante e tão propício aos dias em que temos vivido na atualidade: segurança. O verso que acabamos de ler compõe o Salmo de número 112, que trata da promessa da vida futura aos que confiam verdadeiramente em Deus. E o autor sagrado fala nesse verso que o homem que confia em Deus não se atemoriza de más notícias. E quanto a você? Você teme as más notícias? Eu conheço pessoas que todas as vezes que o telefone toca, sobretudo no horário da madrugada, temem atender, pois pensam tratar-se de más notícias a serem recebidas. Pessoas que têm familiares em situação de risco em UTIs de hospitais têm medo de receber más notícias. Pessoas cuja relação de emprego é frágil temem más notícias, têm medo de serem chamadas pela chefia para uma conversa. Pessoas que enfrentam bancas de avaliação de teses de mestrado ou doutorado temem notícias vindas da parte dos examinadores. Pessoas que fazem exames clínicos ou laboratoriais para tirar dúvidas a respeito de uma possível enfermidade existente têm medo do resultado e das notícias vindas da parte do médico. Pessoas vivem com medo das más notícias. Contudo, as más notícias, uma hora ou outra, chegam. O salmista, aqui neste verso, está afirmando que todo aquele que confia em Deus não teme as más notícias. Isto implica em duas verdades. A primeira é que estes também recebem más notícias. O fato de ter um relacionamento íntimo com Deus não os isenta das más notícias. A segunda é que aquele que confia em Deus não teme as más notícias. E por que não teme as más notícias? É porque o seu coração é firme, diz o salmista. Um coração firme não cede à pressão das más notícias, deixando-se abater e desistir, desesperar da vida. Um coração firme sente o impacto doloroso e arrasador das más notícias, mas não esmorece. Um coração firme é capaz de suportar o peso das más notícias sem perder a confiança em Deus. Notem bem que o salmista não diz que o seu coração está firme, mas sim que o seu coração é firme, mostrando com isto que a firmeza do coração não é uma mera manifestação de vontade ou emoção, mas sim um estado de alma. O seu coração é firme. No verso 8, o salmista fortalece esta verdade ao declarar, abro aspas, o seu coração bem firmado não teme, fecho aspas. Onde este homem tem o seu coração bem firmado? Ou melhor, em quem este homem tem o seu coração bem firmado? Em Deus, é claro. A segurança deste homem está em Deus. O seu coração é firme em Deus. Por isto, ele não se atemoriza de más notícias. A confiança deste homem, a segurança deste homem está em Deus. O verso 1 deste Salmo 112 afirma o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A expressão traduzida para o português como sendo aleluia, no original hebraico é a expressão haleluia, que é composta da seguinte maneira: pela palavra halel, que significa louvor, pela letra U, que indica plural, podendo ser traduzido por todos nós, e pela expressão Iá, que é uma abreviação de Iavé, que é o nome de Deus. Portanto, aleluia significa louvemos a Deus. O salmista convida todos os seus leitores a louvarem a Deus, a louvarem ao Senhor, pelo fato de que bem-aventurado, ou seja, muito feliz,
é o homem que confia no Senhor e que tem prazer na sua palavra e nos seus conselhos. O salmista exorta todos nós a colocarmos a nossa confiança em Deus, porque dele vem a nossa segurança. Todo aquele que está confiado no Senhor não teme as más notícias, porque o seu coração é firme. Eu pergunto, o teu coração é firme, confiante no Senhor? Se sim, mantenha-se nesse estado da alma. Se não, clame a Deus que lhe conceda toda a fé necessária para manter a sua confiança nele. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por mais essa palavra preciosa contida aqui nesse Salmo de número 112. Mostrando que aquele que teme ao Senhor, que confia no Senhor, tem o seu coração firme e não se abala por conta das más notícias. Nós todos estamos sujeitos, Senhor, a receber más notícias o tempo todo. A vida nos reserva más notícias de toda a natureza. Mas se o nosso coração estiver firme, confiante em Ti, ainda que as más notícias venham, nós não seremos abalados, nós não desfaleceremos na nossa firmeza, mas seguiremos confiados em Ti. Por isso, Senhor Deus, dá-nos essa graça, que possamos ter a nossa vida colocada em Tuas mãos, possamos confiar em Ti e a nossa segurança esteja em Ti, porque ao chegarem as más notícias, nós vamos poder suportá-las e não temer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos essa verdade e a vivermos por ela, ainda que a vida nos reserve muitas más notícias. Dá-nos a Tua graça e se, porventura, alguém, ao partilhar dessa oração e depois de ter ouvido essa reflexão, esteja recebendo de última hora alguma má notícia, ou recebeu de última hora alguma má notícia que o fez ou a fez duvidar e perder a sua confiança, eu peço ao Senhor que por Tua graça e misericórdia isso possa ser restabelecido e que a firmeza dessa pessoa esteja no Senhor e que isso seja um estado na sua alma e por isso, Senhor Deus, ela volte à sua paz, ao seu descanso, sabendo que o Senhor tem cuidado dela. É a oração que eu faço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada quarta-feira. Fique na paz do Senhor.